Amém, amém. Glória a Deus, boa noite a todos, a todas. Mais uma noite estamos aqui reunidos para nos encontrarmos com o Pai. E eu te convido a mais uma vez falar com Ele nesse momento. Senhor, estamos na Tua presença. Sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores do Seu povo. Te agradecemos por essa noite preciosa, por esse tempo. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações. Ilumina a nossa mente para compreendermos a Tua palavra hoje. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Querido irmão, te convido a abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19. Gênesis capítulo 25, e nós vamos ler a partir do verso 19. Diz assim: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava dos rebanhos e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, que significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Estamos diante da história de 2 irmãos. Tenho certeza que muitos aqui estão minimamente familiarizados com essa história, com esse relato, a história dessa família, a família de Isaque e dos seus filhos, Jacó e Esaú, filhos de Rebeca e de Isaque. Uma história cheia de dilemas, uma história cheia de questões, cheia de detalhes importantes para que a gente preste atenção aqui nessa noite. Jacó, como a gente pode perceber no texto, é alguém que tem inclusive esse nome, porque desde o ventre ali, no momento deles nascerem, ele já estava pegando no calcanhar ali de Esaú, do seu irmão, como um gesto ali que pareceu traiçoeiro, e por isso o batizaram, deram o nome de Jacó. Mas Esaú é o filho mais velho, é o primogênito, porque conforme a lei judaica, conforme a tradição judaica da lei da primogenitura,
Quem é o primeiro filho é aquele que primeiro vê a luz, no caso aqui de Gêmeos. O primeiro que observa a luz, esse ganha o direito de ser o filho mais velho. E a história se desenrola, muita coisa que não aparece no texto do que aconteceu no momento talvez ali de adolescência desses meninos. O fato é que nós conseguimos perceber pelo texto bíblico duas personalidades distintas. Esaú, primogênito, alguém destemido, um caçador, alguém que é ativo na sua vida, alguém que é provavelmente um espírito mais aventureiro, mais destemido, enquanto que Jacó, que cuida ali do rebanho, parece, pelo que o texto demonstra, que se trata de alguém mais caseiro, alguém que fica mais em casa, alguém mais cauteloso, alguém mais estratégico, alguém menos impulsivo, um astuto, um articulador. E algo nos chama a atenção nesse texto. O dia em que Esaú volta de uma caçada, volta dos campos, volta ali cansado, e Jacó prepara ali algo para se comer, ele consegue articular ali uma troca com seu irmão. Olha, eu te dou comida, já que você está com fome, e você me vende o seu direito de primogenitura. Esaú, como era impulsivo, não pensou direito no peso que essa decisão tinha, até porque o ser o filho mais velho significava porção dobrada financeira na herança do pai, significava um status social muito relevante, significava bênção, sinal de bênção, algo de muito valor. Mas a fome falou mais alto. E ele troca ali o seu direito de primogênito por um prato de ensopado de lentilha. Mas o que chama atenção também nesse texto é o verso 28, que diz e relata para nós que Isaque, o pai, ele tinha uma clara preferência por Esaú. O pai tinha uma clara preferência pelo filho mais velho. E o texto diz ainda para nós que ele preferia Esaú porque ele gostava de comer das suas caças. Ou seja, o pai preferia o destemido, o pai preferia o caçador, o pai preferia Esaú. Enquanto que a mãe também fazia diferença entre os seus filhos e preferia Jacó, tinha preferência pelo Jacó, que era mais caseiro, provavelmente se encontrava e tinha mais tempo ali com a sua mãe. É muito interessante a gente perceber e notar nesse texto como a família e a história que vai sendo desenrolada aqui é uma história complicada, é uma história cheia de detalhes que vão definir a vida desses dois irmãos. O capítulo 26, no verso 34, a gente vai ler ainda uma outra informação um pouquinho mais adiante do texto que nós lemos, que as esposas com quem Esaú casa, que não são da família ali de Isaque, mas são esposas da terra na qual eles se encontram, são hititas, cananeias, são esposas que produzem no coração dos pais também muita amargura, muita tristeza. A gente vê isso lá no capítulo 26, no verso 34. E aí a gente chega no momento da história, que é um momento delicado. Isaque já está idoso, chega o tempo dele abençoar, conceder a bênção ao seu primogênito. E ele procura Esaú, pede para Esaú ir caçar e preparar aquela comida que ele tanto gosta, só que aí entra o dilema familiar. A mãe, Rebeca, que preferia a Jacó e não a Esaú, escuta Isaque conversando com Esaú. Esaú sai para buscar a caça para o pai, enquanto que Rebeca
se articula junto de Jacó, o procura e fala: filho, é o seguinte, olha, seu pai vai abençoar Esaú. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou preparar a comida que o seu pai gosta, do jeitinho que ele gosta, do jeitinho que ele está achando que Esaú vai trazer para ele, e você vai servir para o seu pai. O pai já estava bem idoso, não conseguia enxergar direito, e Jacó, obviamente, se preocupa, fala assim: poxa vida, mas calma aí, como que a gente vai articular isso de uma maneira direitinha, né, para que tudo ocorra bem? Porque eu não sou tão peludo, eu não tenho tantos pelos como o Esaú. E o meu pai, provavelmente, ele vai vir me tocar, ele vai tocar em mim, mãe. Então ela prepara também ali uma manta, uma pele de animal para cobri-lo, para que quando Isaac fosse tocá-lo, ele pudesse ali perceber, se confundir, ser enganado, ser ludibriado, para que ele entenda e ache que ele está abençoando a Esaú. E é justamente isso que a história nos conta. É justamente isso que a história nos relata. Obviamente não dá tempo do Esaú voltar, porque ele teve que caçar, não era só cozinhar, ele teve que caçar também. O Jacó, junto da mãe, prepara ali os animais que estão disponíveis, serve para o pai. O pai, interessantemente no texto, depois vocês podem conferir lá também, Isaac questiona: puxa vida, é você mesmo, Esaú? Obviamente confundindo a voz do menino, e toca o menino e fala assim: olha, os pelos são do Esaú, a voz não é dele, mas... E abençoa Jacó, achando que era Esaú. Entrega a bênção da primogenitura para Jacó e não para Esaú. Em outras palavras, o plano arquitetado pela mãe e pelo filho mais novo, o plano arquitetado pela mãe e pelo filho preferido dá certo. Isaac, ele vai ser completamente enganado, vai fornecer a bênção para a pessoa, para o filho errado. E aí acontece o pior da história. Esaú chega: pai, está aqui a comida que o senhor tanto gosta. Eu fui lá, eu cacei, eu preparei. Papai, está aqui. Como assim está aqui, filho? Eu já comi, eu já te abençoei. Que papo é esse de estar aqui? E ele se dá conta, Esaú se dá conta que foi ludibriado, que foi enganado por Jacó. O menino, obviamente, Esaú, chora muito provavelmente de raiva, de ódio, fica revoltado com aquela situação. Pai, mas como assim, pai? Revisita essa bênção, dá um jeito, pai, manda uma bênção para mim, tem que dar um jeito, não é possível, olha só o que ele fez, pai. A bênção era de direito de Esaú, porém, ele já tinha também comido bola lá atrás, quando ele vendeu por um prato de lentilha. Foi enganado de novo, tenta dar um jeito com o pai e não consegue. Resultado, capítulo 27, verso 41. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Esaú é tomado de rancor. Esaú é tomado por ódio. Esaú é tomado por desejo de fazer justiça. Esaú, ele é tomado por ressentimento. Ele guarda toda essa amargura no seu coração e consegue prospectar: papai está velho, assim que ele morrer, assim que passar os dias de luto, eu vou matar o meu irmão. A mãe, Rebeca, escuta essa história de que Esaú vai matar Jacó, e mais uma vez ela faz uma trama para proteger o seu filho, a quem ela mais se agrada, que é Jacó.
E já que havia amargura no coração dos pais por conta das mulheres de Esaú, Rebeca se aproveita dessa questão e vai argumentar com seu marido Isaque e dizer o seguinte: olha, não dá, mais um filho vai casar com essas mulheres daqui, vamos pegar o Jacó, vamos mandar ele lá para a terra do meu irmão, para ele arrumar uma mulher lá, vamos mandar ele lá para o Labão, porque lá ele vai conseguir encontrar ali um lugar, uma mulher, ele usa dessa desculpa para proteger Jacó, se articula com Isaque, e Isaque e Rebeca enviam Jacó para morar, para conviver, para encontrar com Labão. Esaú, por outro lado, ele procura Ismael, o filho do Abraão, o tio dele. Procura Ismael, vai ao encontro de Ismael, encontra outras mulheres lá, se casa por lá. Capítulo 29, 30, 31, vai nos contar o que aconteceu com Jacó. O que aconteceu com Esaú especificamente durante o tempo que vai se desenrolar aqui de aproximadamente 20 anos, a gente não tem acesso. Mas o que aconteceu com Jacó a gente tem acesso. E Jacó, ele encontra um tio muito parecido com ele. Um tio articulador, um tio bastante esperto, que vai fazer o Jacó sofrer muito. E eu imagino também que vocês conheçam a história. Jacó, ele vai até Labão, ele vai conhecer ali a sua esposa, a mulher por quem ele vai amar, que é Raquel, e vai sugerir para Labão, para o seu tio, e falar o seguinte: olha, vamos fazer um acordo aqui, o seguinte, eu trabalho 7 anos, e você me entrega Raquel, e eu me caso com ela. Labão, joia, acordo maravilhoso. Jacó trabalha 7 anos por Raquel, e quando chega na noite de núpcias, ele vai e toma por mulher Lia, a irmã de Raquel. Aquilo parte, obviamente, ali o coração de Jacó. Jacó fica desiludido, procura Labão e se compromete a mais 7 anos. Mais 7 anos de trabalho para trabalhar pela Raquel. E trabalha mais 7 anos, 14 anos. E como se não bastasse, ele continua trabalhando para Labão mais 6 anos para poder ter algum rebanho ali, para poder não ir embora sem nada. E trabalha mais 6 anos, totalizando 20 anos de trabalho, com uma história também cheia de detalhes que a gente não vai ter tempo aqui hoje para poder esmiuçar. Mas o verso 41 do capítulo 31 nos diz: foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa, Jacó falando para Labão, trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se passaram aproximadamente 20 anos da briga, do conflito, da encrenca, de toda a situação que Jacó teve com Esaú e Esaú teve com Jacó. Eu quero que você tente pensar comigo nessa noite a respeito do sofrimento que esses dois, Jacó e Esaú, estavam sentindo dentro de suas almas. Os sentimentos, os traumas, as feridas, os machucados, as emoções, as turbulências, a convulsão emocional que esses dois não passaram, vivenciando essa história, com todos os seus detalhes, com todas as suas tramas. Eu fico me perguntando, e eu quero que você tente se perguntar e tente perceber, quem sabe, os conflitos interiores do Jacó, do articulador, do pacato, do preferido de sua mãe. Quantas vezes será que ele não pensou e não refletiu, talvez trabalhando 7 anos por Raquel, ou talvez nos outros 7 anos trabalhando por Raquel de novo, porque ele foi enganado, como ele também enganou. Quantas vezes ele não parou para pensar e refletir sobre os seus próprios erros,
Os seus, talvez, arrependimentos. Puxa vida, eu podia ter feito diferente. Eu podia ter feito um esquema com minha mãe melhor. Eu podia, sei lá, eu podia ter articulado alguma coisa para o meu irmão não querer me matar. Ou quem sabe eu podia não ter feito nada disso, porque agora eu estou preocupado com o meu irmão, porque o meu irmão está querendo me matar faz 20 anos. Talvez ele esteja cheio de ressentimento por conta dos seus próprios erros e da incapacidade que Jacó tem de voltar no tempo e configurar uma nova trajetória de vida, uma nova trajetória da sua história. O arrependimento e a angústia existencial de quando nós cometemos um erro, sabemos do erro, queremos corrigir ou queremos fazer as nossas tramóias de uma maneira diferente para ter um resultado diferente, a gente não é capaz. E a gente cozinha essa panela de pressão sentimental dentro do nosso coração. Quem sabe também, ele pode ter colhido e pode ter tido dentro de si uma série de sentimentos, de emoções, de traumas em relação ao seu pai. Puxa vida, o meu pai Isaac preferia Esaú. Não gostava de mim, talvez não desse atenção para mim, talvez não se alegrava quando eu tentava fazer um prato diferente para ele comer, para mostrar e demonstrar algum tipo de carinho, para poder sim competir com o meu irmão, para ver se eu podia ter um pouco de amor do meu pai. Talvez eu não tivesse. Meu pai nunca me amou, meu pai não gostava de mim, ele fazia preferência e separava o amor que ele tinha por mim, que claramente era menor do que o amor que ele nutria pelo meu irmão, porque o meu irmão era caçador. Eu não, sempre fui um covarde, não tinha coragem de ir à caça, de enfrentar as feras que eu podia enfrentar numa caçada, tinha medo pela minha própria vida. Meu pai não soube olhar para isso, meu pai não soube me amar, não me amou, fez sempre diferença entre eu e Esaú. Quem sabe, imagina o turbilhão emocional que Jacó não sentia por Labão. Pelo amor de Deus, eu trabalhei 7 anos por Raquel. O cara me entrega a Lia e me obriga a trabalhar mais 7 anos. Não é possível, não é possível. Mas ele trabalhou mais 7 anos. Mas imagina os sentimentos que Jacó não tinha em relação ao seu tio. E como se não bastasse os 14 anos, ainda mais 6 anos... no impasse, não vai em relação aos rebanhos, e encrenca atrás de encrenca, e talvez você consiga imaginar aí nas situações do seu dia a dia, da sua vida, o que é você conviver com alguém que está cotidianamente minando você. O dia inteiro trabalhando para te prejudicar, o dia inteiro conspirando contra a sua vida, o dia inteiro fazendo e armando, o dia inteiro jogando casca de banana para você cair. E você vai dormir, você pensa na pessoa, no cidadão. Você vai acordar, você pensa no cidadão. Você vai viver, você pensa no cidadão. Porque está toda hora querendo. Imagina o que isso não produziu no coração de Jacó. E por fim, quem sabe até em relação à sua mãe. Poxa vida, minha mãe articulou todo aquele esquema comigo. Me induziu, né? Eu também sou um picareta em algum sentido, né? Também contribuí, né? Para poder me passar pelo meu irmão. Puxa vida, mãe, você podia ter feito um negócio diferente, podia ter pegado mais leve, mãe, podia ser mais imparcial. Bom, eu imagino que Jacó, ele tinha marcas emocionais, feridas na alma, emoções e sentimentos que ele, com certeza, ali nutria, curtia, ressentia cotidianamente, inclusive em relação a Esaú, por quem ele tinha medo, obviamente, de ser morto, à luz da promessa que Esaú tinha feito de que iria matá-lo. Agora, imagina comigo aquilo que não está relatado na Bíblia, né? É que a gente está conjecturando essas possíveis emoções desses dois irmãos. Imagina o que Esaú sentia e nutria dentro de si, em relação a ele mesmo.
Eu sabia que meu irmão era um picareta. Eu sabia que ele ia tentar me enganar. Eu sabia. Podia ter feito diferente. Podia ter sido menos impulsivo. Podia ter feito as coisas de uma maneira mais sóbria, mais equilibrada. Para que eu fui vender a primogenitura por um prato de lentilha, seu burro? Por que eu fui fazer isso? Agora eu estou com esse ódio aqui, desse xarope que eu quero matar. Por que eu fui fazer aquela promessa tola? Para cultivar no coração daquele traidor essa ideia de roubar a bênção da minha da bênção de eu ser filho mais velho. Por quê? Por que eu errei? Por que eu falei? Por que eu não me dei conta? Por que eu não percebi? Por quê? Por que eu não me dei conta que a minha mãe fazia preferência por ele e ia articular algo em relação a ele, para ele ser beneficiado? Imagina a dor que talvez ele não sentiu, se é que ficou sabendo, da articulação que a mãe fez para prejudicá-lo. E quem sabe o tipo de ressentimento que ele tinha em relação à mãe, por ter sempre preferido a Jacó e não a Esaú. Imagina o ressentimento que ele não tinha, e isso fica evidente no texto, em relação ao próprio Jacó. O rancor, o ódio, a vontade de matar. Imagina esse sentimento sendo curtido durante 20 anos. 20 anos. Imagina o sentimento de Esaú em relação ao seu pai. Vendo que aconteceu uma tramóia, vendo que erraram, vendo que confundiram o velhinho lá, de propósito. Pai, ele te enganou, pai, dá um jeito. Isaac não dando o jeito que ele gostaria que tivesse sido dado. Queridos irmãos e irmãs, nós somos afetados por muitas variáveis na nossa vida. Nós somos atingidos, nós somos afligidos, nós somos traumatizados, nós nos chocamos com inúmeras variáveis na nossa caminhada de vida, que nós todos, sem exceção, não somos capazes de gerir. Eu não tenho a condição de gerir se meu pai vai gostar mais de mim ou da minha irmã. Eu não tenho a capacidade de gerir se meu pai vai preferir eu ou minha irmã. Eu não tenho a capacidade de gerir o sentimento dos meus familiares pela minha vida. Eu não tenho a capacidade de gerir se a minha mãe vai me amar o suficiente para continuar comigo e não me entregar para outra pessoa. Eu não tenho a capacidade de gerir as escolhas que as pessoas fazem em relação à minha pessoa. Eu não tenho como mensurar e garantir que vocês não vão me atingir verbalmente de tal maneira que isso me agrida, isso me machuque, isso me traumatize, isso me entristeça. A gente não tem essa capacidade. A gente não tem a capacidade sequer de controlar muitas vezes os nossos atos impulsivos. Porque muitas vezes a gente age de maneira impulsiva e a gente não é capaz de voltar atrás, a gente fala, que bobeira que eu fiz, por que eu falei daquele jeito, por que eu fiz isso com essa pessoa, por que eu vacilei ali? A gente não pode controlar essas coisas. E todas essas variáveis, elas vão se acumulando na nossa alma. Todas essas variáveis, todas essas questões, todas essas emoções que nós nutrimos, elas vão nos afetando e definindo quem nós somos. Vão definindo como nós vivemos. Vão definindo o nosso humor. Vão definindo a nossa capacidade de enxergar a vida, de caminhar, de estar bem, de estar mal, de acordar, de não acordar, ou de não querer acordar. Nós todos, sem exceção, somos afetados por inúmeras variáveis da existência complexa
que nos afetam interiormente, que afetam o seu ser, que afetam o meu ser, que afetam o André, que afetam a minha pessoa. Traumas, marcas, feridas, cicatrizes, coisas que eu me lembro, que eu não consigo esquecer, coisas que eu remoo, coisas que eu ressinto. Somos, portanto, incapazes muitas vezes de perceber a complexidade da própria vida. Que a vida é isso, que a vida é cheia de complexidades, é cheia dessas variáveis que nos atingem. E quando a gente é incapaz de perceber as inúmeras variáveis da vida, relacionadas a nós, aos outros, quem está próximo de nós, quem nos afeta, quem vai moldando de alguma maneira, direta ou indiretamente, o nosso caráter, a nossa caminhada, a nossa constituição como seres humanos, quando a gente não percebe essas inúmeras variáveis, a gente acaba muitas vezes julgando o outro. Aquele lá, ele fez isso, ele vai ver só. E a gente julga o outro porque ele fez isso que nos atingiu. Mas assim, ele fez isso que nos atingiu, mas ele também foi atingido por inúmeras variáveis, de inúmeras situações, de inúmeras coisas que o fez ser essa pessoa agressiva que te atinge, que te afeta. E nós não nos damos conta, muitas vezes, que a gente tem dentro de nós uma série de sentimentos, e a gente julga a nós mesmos com tal régua, com tal medida, que nem a gente se dá conta de que nós mesmos fomos afetados por inúmeras situações na nossa caminhada, que faz você ser o marido que você é, faz você ser a mãe que você é, faz você ser a esposa que você é, o filho, a filha, o irmão da igreja, etc, 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 etc. E essa nossa incapacidade de perceber a complexidade da existência nos faz julgar o outro de maneira inadequada, porque nós não temos acesso a todas as variáveis que fizeram com que a pessoa que nós julgamos esteja agindo da maneira como está. Nós deixamos de ser empáticos. Então eu não sou capaz de me colocar no lugar do Esaú. Eu não consigo me colocar no lugar do Jacó. Eu não consigo me colocar no lugar do Isaac. Eu não consigo me colocar no lugar da Rebeca. Porque para mim não existe a complexidade do mundo. Para mim existe aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu penso e ponto final. O mundo são os meus olhos. O mundo é aquilo que eu enxergo. E nesse processo nós nos tornamos insensíveis. Nada empáticos e insensíveis. Porque quando dá encrenca lá no casal que a gente está vendo de longe, a gente fala, está vendo? A culpa é dele. É ele que é o culpado, ela está certa. Aí o outro casal, está vendo? A culpa é dela. A culpa não é dele, a culpa é dela, ela é a culpada. 100% um, 0% o outro. 100% um, 0% o outro. E a gente olha dessa maneira insensível as situações, a gente não sabe o que está se passando, a gente não tem acesso aos corações, a gente não tem acesso aos sentimentos. A gente olha a briga na igreja e fala assim, tá vendo? Aquele cara lá, ó, de novo, aquele cara. Mas a gente é insensível, porque não percebe os traumas, não percebe as situações que fizeram com que a pessoa se constituísse daquela maneira e fizesse aquilo que fez. A gente não se dá conta da briga de irmãos dentro de casa. Tá vendo? Aquele lá é bonzinho, mas o outro lá, ele fica aprontando para cima dele. Mas a gente não vê que o outro que fica aprontando, o que ele passou talvez na infância, o que ele enfrentou, os dilemas que ele teve, as situações que ele viveu, etc, etc, etc. E por isso, pela nossa incapacidade de detectar que o mundo é complexo, que a vida é complexa, que as coisas são difíceis de entender, a gente se torna muitas vezes pessoas ressentidas. Ou, em outras palavras, gente rancorosa, que fica ressentindo as mágoas do passado. Gente que não é capaz de perdoar. Gente que não é capaz de virar a página. Gente que não é capaz de seguir com a vida. Gente que está aprisionada nos traumas, está aprisionada nos problemas, está aprisionada em uma série de situações.
E não consegue perceber que, olha, a vida é complexa. E nesse processo de ressentimento, o que acontece com o ressentido? Ele curte o sentimento de mágoa, ele curte o sentimento de ódio, ele curte o sentimento dele estar certo, o mundo está errado, fica curtindo. Estou certo, o mundo está errado, eu estou certo, o mundo está errado. Poxa vida, mas veja bem, não, eu estou certo, você que está errado. Aí vem o outro, poxa vida, mas olha, veja por esse ângulo. Não, mas eu estou certo, você que está errado. Aí vem o pastor e fala assim, meu amigo, não é por aqui, é por ali. Não, mas pastor, eu estou certo, é você que está errado, vou embora da igreja. Aí vai embora da igreja, vai para outra igreja, procura outro pastor. Poxa, eu que estou certo, o mundo que está errado. E sempre ressentimento, está ressentindo. Porque lá atrás, 30 anos atrás, fizeram isso comigo. Porque pisaram no meu calo lá, eu não gostei. Fulano lá, fulana não me cumprimentou. Porque aquele lá me fez uma fala meio atravessada. Porque a sogra, você não conhece a minha sogra, você vai ver só, se conhecer. Caiu do céu, quebrou a vassoura e caiu. É sentimento com a sogra, uma história da feijoada de 1975 lá, que ela, sei lá, não colocou o tempero que você gostava, para te provocar. Aí você quis me provocar, 10 anos, quis me provocar, 20 anos, quis me provocar, 30 anos, quis me provocar. Provocar a vida inteira. Aí você começa a curtir, remoer. Puxa, que sentimento, que ódio, que vontade de me vingar. Ah, vai ver, Deus vai pesar a mão. Uma hora a minha vitória vai chegar em nome de Jesus, você vai ver só. E curte, ódio, raiva, vingança, ódio, raiva, vingança. E fica curtindo. Ressentido, ressentida. Não é capaz de perceber a complexidade da vida. Depois de deixar o seu tio Labão, com muitas complicações nessa história que você pode ler lá no texto de Gênesis, há o momento no texto em que os irmãos Jacó e Esaú vão se reencontrar. Eles vão se reencontrar mais uma vez, depois de mais de 20 anos. E Jacó, ele começa mais uma vez a se articular de uma maneira astuta para esse reencontro. Porque ele ouviu falar e está sabendo que Esaú está andando por aí com 400 homens. E ele já está ligado, meu irmão vai me matar, ele vai cumprir a promessa que ele fez lá atrás. 20 anos depois, ele está com medo do irmão, está ligado nos 220, já ficou sabendo que 400 homens estão com o irmão. Ele falou assim, eu já vou começar a me articular aqui, eu vou começar a mandar uns presentes para ele, porque ele vai cruzar meu caminho depois que eu sair aqui da terra de Labão. E eu vou começar a mandar alguns presentes, uma espécie de um suborno, assim, para dar uma apaziguada na ira dele, para garantir que eu não vou morrer, que não vai acontecer nada com as minhas mulheres, que não vai acontecer nada com meus filhos, com meus rebanhos, etc. e tal. E ele se articula, cria uma estratégia para apaziguar o seu irmão, porque ele está com medo. Só que acontece uma coisa interessante. Existe aquele relato em Gênesis 32, que conta para nós que na noite anterior dele encontrar o Esaú, seu irmão, ele se encontra com Deus. Ele está no Vale do Jaboque. E o texto, no versículo 24 do 32, diz assim, algo que eu acho que assim, me saltou os olhos na hora que eu reli, sei lá quantas vezes que a gente já leu esse texto juntos na igreja. Diz assim, e Jacó ficou sozinho. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Nesse momento, o Jacó não está com as mulheres dele, Jacó não está com os filhos dele, Jacó não está com o tio dele, Jacó não está com o pai dele, Jacó não está com o irmão dele, Jacó não está com ninguém. Jacó está sozinho. E nesse lugar do estar sozinho, ele encontra esse homem com quem ele luta até o amanhecer. E ele luta, e ele luta, e ele luta. Até que o homem fala assim, o seguinte, estou indo embora, já está quase amanhecendo. Não, você não vai embora até você me abençoar. E tem aquele momento, né? Muitos aqui entendem e compreendem à luz desse texto, que esse homem é na verdade ali uma manifestação divina. Ele causa ali
na coxa de Jacó um ferimento. E nessa luta acontece algo muito interessante, muito importante na tradição bíblica. O nome de Jacó, que significa traiçoeiro, né? Ele é mudado para Israel. Israel. Porque ele se encontrou face a face com Deus e ele compreende isso. Ele compreende que ele se encontrou. O texto diz no verso 28 do capítulo 32. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó, o traidor, Jacó, o articulador, Jacó, o picareta, Jacó, aquele que é o traiçoeiro, gente. Aquele que vai ser eternizado como nome, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. De Jacó, puxa vida, Jacó que aprontou com a lentilha, Jacó que se articulou com a mãe, Jacó que era uma pessoa complicada. Nesse lugar, nesse vale do Jaboque, nesse lugar de encontro com Deus, nesse lugar em que ele está se encontrando com Deus, está sozinho, porque quando a gente se encontra com Deus sozinho, a gente se encontra também com nós mesmos. A gente se depara com Jacó que habita em nós. A gente consegue enxergar as variáveis, a gente consegue ter amplitude no nosso olhar, a gente consegue olhar para dentro da alma, a gente consegue refletir, a gente consegue pensar. E é nesse momento de sozinho com Deus que Jacó tem um nome alterado, de Jacó para Israel, como quem é transformado pelo toque da misericórdia divina. Uma misericórdia, um tipo de misericórdia que de maneira especial é capaz de atingir os Jacós, é capaz de atingir os medrosos, é capaz de atingir os articuladores, é capaz de atingir os mentirosos, é capaz de atingir os adúlteros, é capaz de atingir os perdidos, é capaz de atingir os de má fama, e mais, e principalmente, misericórdia tal que é capaz de fazer com que os Jacós entendam que eles são Jacós. Uma misericórdia, uma graça que é capaz de convencer o pecador de que de fato ele é um pecador, de que ele é um equivocado, de que ele é contraditório, de que ele é traumatizado, de que ele é inconstante, de que ele é uma montanha russa de emoção, de que ele trama, de que ele engana, de que ele é uma pessoa errada. E nesse lugar todo especial em que o Jacó vira Israel, ele dá o nome de Peniel, porque ali ele viu Deus face a face. Viu Deus face a face. E toda aquela articulação anterior que ele tinha feito para encontrar o seu irmão Esaú, saindo desse momento em que ele é capaz de se enxergar e de se perceber, Jacó, ele vislumbra o seu irmão vindo. Jacó visualiza o seu irmão vindo com os 400 homens e ele já faz mais alguma articulação ali para tomar cuidado, para ver o que vai acontecer, mas muito provavelmente com uma outra postura. Ele vai ao encontro de Esaú. E o texto diz para a gente, capítulo 33, verso 4, que nesse momento Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. E eles choraram. 20 anos depois de todos esses traumas, 20 anos depois de todas essas feridas, 20 anos depois de tudo isso que aconteceu, nós não sabemos o que aconteceu com Esaú, sabemos o que aconteceu com Jacó, mas é interessante perceber que os dois irmãos, eles se reencontram. Jacó se prostra 7 vezes diante do seu irmão em sinal de respeito.
e o seu irmão, ele o abraça, beija o seu pescoço, beija, o abraça, e eles os dois choram juntos, choram aquelas feridas, choram aquelas mágoas, choram as dores. O texto não fala nada se eles falaram sobre os acontecimentos, mas tem coisa, gente, que acumula tanto dentro da alma. Tem situações, amarguras, sentimentos que produzem um acúmulo tal que não há tempo suficiente para poder levantar os defuntos e dar conta de solucionar com linguagem, com fala, tudo o que aconteceu. São momentos em que você só é capaz de se encontrar com aquela pessoa, se abraçar e chorar. E chorar. A vida é complexa. Nossos sentimentos são complexos. Nossas reações são complexas. E diante da complexidade, a gente precisa enfrentar a dura realidade da vida e perceber a sua complexidade com toda a humildade. Nós precisamos entender o simples diante da complexidade da vida. Coisa que o Evangelho exala e fala para a gente domingo após domingo, leitura da Bíblia após leitura da Bíblia, pregação após pregação. A gente precisa começar a perdoar fácil. A gente precisa começar a entender que o caminho do perdão, o caminho do abraço, o caminho do choro é o melhor caminho. E é o melhor caminho porque é o único caminho, porque a gente não dá conta de entender a complexidade das emoções das pessoas, os traumas, as feridas, as dores que cada um de nós carregamos. Se a gente quer viver uma vida boa e bem vivida, não há tempo para o ressentimento. E a gente precisa perceber que nós somos seres capazes, de maneira primorosa, a ressentir por 10, por 15, por 20, por 30 anos as mesmas situações. Eu não sei quem é você, eu sei quem eu sou. Eu não sei se você está mais para o Jacó, que é o que fere. Eu não sei se você está mais para o Esaú, que é o ferido. E em ambas personagens você tem também o contrário, aquele que fere é ferido, aquele que é ferido também fere. Eu não sei se você é a Rebeca, que fez a preferência dos filhos, que articulou alguma coisa que não devia ter articulado, que se meteu onde não devia ter se metido. Eu não sei se você é mais Isaac, que também fez diferença de um filho para o outro. Eu não sei quem é você. Eu não sei quem você tem machucado, eu não sei quais são as suas feridas, quais são as suas dores, quais são as suas amarguras, quais são os seus ressentimentos. Eu não sei se é em relação a você, se é em relação aos outros, se é em relação ao irmão da igreja, se é em relação ao esposo, esposa, filho, pai, tio, amigo, conhecido, pastor. Eu não sei em relação a quem é. Talvez os piores sejam em relação a nós mesmos. Esses talvez sejam os mais duros, os mais difíceis. Mas a gente precisa entender nessa noite. Todos nós estamos feridos. Todos nós estamos traumatizados. Todos nós estamos abalados. Mas nós não precisamos estar ressentidos. Não precisamos. Nós desconhecemos as causas e os efeitos da contingência, da vida, da providência. A gente desconhece, a gente não tem acesso. Mas nós não precisamos ser ressentidos por causa disso. A minha oração é para que nessa noite você possa ficar no lugar que Jacó ficou, no Vale do Jaboque, sozinho. Eu oro a Deus para que você fique sozinho, nesse lugar em que Deus vai te habitar, dentro desse quarto secreto do teu coração e da tua alma. Eu oro
para que nós possamos olhar para dentro de nós, identificando, tentando enxergar e vislumbrar o fato de que nós ferimos, de que nós fomos feridos, e de que nós estamos, quem sabe, inclusive ressentidos, e que você possa perceber ao encontrar ali o seu Esaú no teu caminho, que não vale a pena curtir esse sentimento de ódio, que não vale a pena curtir essa amargura, que não vale a pena curtir esse rancor. Que você possa nessa noite entender, compreender, ser iluminado pelo Espírito Santo, de que é muito melhor você ter lágrimas nos olhos. É muito melhor você dar abertura para os abraços. E eu termino te perguntando: você está ressentido? Você está ressentida? Com o quê? Com quem? Que você chore, que você abrace, que você se liberte desse ressentimento que te aprisiona, desse ressentimento que te machuca, desse ressentimento que te corrói, desse ressentimento que deturpa a beleza da tua vida, desse ressentimento que adultera o fôlego de vida que o Senhor tem soprado sobre a tua vida, desse ressentimento que tem destroçado a tua alma, te feito chorar de raiva, chorar de vingança, chorar por justiça. Que você se liberte disso, para que você entenda que você é tão ferido quanto os outros e que você fere tanto quanto os outros, e que você é uma coleção de trauma ambulante, bem como eu, bem como todos nós. E que a gente se liberte do ressentimento, para que a gente possa abraçar mais, para que a gente possa chorar mais, para que a gente possa perdoar mais. A vida muitas vezes não é bonita, muitas vezes a vida é dura, nos machuca, mas eu creio que o Evangelho de Cristo Jesus, Ele nos coloca em vales do Jaboque, em lugares sozinhos, em que nós nos encontramos com Deus, nos encontramos com as feridas que nós causamos nos outros, e é nesse lugar nós somos graciosamente abençoados por uma misericórdia que nós não somos capazes de explicar, que produz em nós sentimentos que nós não damos conta de produzir, e nos faz chorar e abraçar pessoas que nós jamais imaginaríamos que iríamos abraçar e beijar e chorar com elas. Como diz o apóstolo Paulo, né? Eu faço um apelo solene aqui. Abra o teu coração diante de Deus, nesse lugar em que só você vê, e deixa que o Espírito Santo possa sondar a tua vida, para que você tenha olhos para enxergar que não vale a pena ser ressentido, que não vale a pena abrir mão daquela amizade, que não vale a pena abrir mão daquele churrasco em família, que não vale a pena abrir mão daquele casamento, que não vale abrir mão do amor que você cultiva por um filho, ou que não vale a pena abrir mão do amor que você cultiva pelos seus pais. Me recordo daquela música do Renato Russo, né? Você culpa os seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. Esse é o fato. Somos todos crianças. Somos todos pessoas frágeis, pessoas que sentem dores, pessoas que carregam fardos, cicatrizes e marcas. Mas novamente, nós não precisamos ser ressentidos. Pode passar 20 anos, ainda dá tempo de abraçar,
de beijar e de chorar junto. Pai, estamos diante da Tua presença, clamando pela Tua misericórdia, pedindo que o Teu Espírito Santo nos conduza para esse vale que Jacó foi, para que nos encontremos com esse homem com quem Jacó se encontrou. Temos certeza que sairemos de lá mancando, sairemos de lá abalados, mas Pai, sabemos também que o nosso nome será trocado. E sabemos, Pai, que a identidade que nós temos no Senhor não será de Jacó, não será de traiçoeiro, não será de quem feriu, não será de quem foi ferido, será de Israel, de gente que é agraciada, que é alcançada com um toque de misericórdia do Senhor e que consegue abraçar, consegue beijar e consegue chorar. Peço pela minha vida, peço pela vida de todos os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo, que a gente possa se encontrar com o Senhor, sermos libertos dos ressentimentos da caminhada. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.